Pra sincronizar. E aí, meu povo, na luta nas lágrimas! Se você chegou ao 5º episódio da série Bastidores da Aprovação, colocando em prática tudo aquilo que a gente discutiu ao longo dos outros episódios na semana 0 do Doodle, deve estar ficando cada vez mais normal a sensação de que você vai passar. Eu não queria falar nada não, mas eu tô me achando. Já comecei a escolher a cor da parede da kitnet que eu vou morar na faculdade. Nesse episódio a gente vai aprender a usar o gerador de listas e vai entender como essa ferramenta vai colocar você mais perto da sua aprovação. Mas para entender tudo sobre o gerador de listas, a gente não pode olhar só para ele. A gente tem que olhar para a preparação como um todo e entender onde ele se encaixa nesse plano de aprovação. Mas agora eu só consigo olhar para o todo. Você faz questões, erra, faz comentários, recebe buff dos comentários, interage com as pessoas, entende aquilo que falta, vai buscar o conhecimento nas fontes externas, traz para dentro, relaciona com as fontes internas. Não existe aprovação fora do todo. Isso é o todo. É por isso que vale a pena dar uma olhada em todas as peças que você encaixou na sua preparação até aqui na semana 0. Tô pronto para dar essa olhada junto com você. Se você começou o roteiro da semana 0 desde o primeiro episódio, eu já sei que você está fazendo questões das mais fáceis para as mais difíceis, selecionadas dentro das competências que mais caem no Enem, buscando aquelas que você tem mais dificuldade. Um elemento novo e interessante que surge nessa estrutura é quando você fecha a comunicação, mas não está tão certo do que fez ou de que deu certo, você tem condições de marcar essa questão para revisar depois. E isso define a forma como as questões chegam para você. O roteiro por meio do algoritmo e as questões que você define depois de fechar a comunicação, que devem voltar para a revisão. Até aí tranquilo, fiz tudo. Também sei então que você aprendeu a errar as questões e conseguiu se livrar daquela ideia de estudar a teoria antes de fazer as questões para evitar o erro. Acabou aquele teatro para fingir que sabe fazer as questões quando de fato a gente não sabe. Se você praticou, errar questões ainda pode ser chato, mas você já entendeu que é importante, porque sem o erro não tem o processo de fechamento de comunicação com as questões. E sem esse processo não existe aprovação. Esse episódio foi um divisor na minha preparação. No episódio 3 a gente falou sobre a profundidade do estudo que deve acontecer depois que você erra uma questão. A sua prática deve ter mostrado para você quais são as características e critérios de uma boa fonte externa, que tem principalmente a característica de ser disponível, específica, objetiva e constrói a sua evolução quando você usa. Toda boa fonte externa serve para que você se torne capaz de resolver a questão sem olhar em nada. A fonte externa que torna você escravo dela para resolver uma determinada questão não é uma boa fonte externa. Nesse episódio a gente também falou sobre o elemento principal do processo de fechamento da questão, que é quando você faz o seu comentário sem olhar em absolutamente nada. A grande sacada desse episódio é abrir o Doodle e testar a construção de vários comentários. No começo não deve ter ficado tão bom, mas isso não importa, porque a tendência é que você melhore quando você tem um objetivo a perseguir com a atividade e o processo que você vai fazer. Ou seja, eu sei onde eu quero chegar com o meu comentário, que é a ideia de registrar as dificuldades que eu tive para me tornar capaz de resolver aquelas questões e conseguir colocar isso ou expressar isso sem que eu precise olhar em absolutamente nada. A ideia do comentário é que no processo final de fechamento de comunicação você seja capaz de usar o conhecimento que você foi buscar nas fontes externas. É isso que o comentário tem que garantir que você é capaz de fazer. Nesse episódio 3 teve muita coisa legal e foi nele que você descobriu a diferença entre ter a tal base ou construir a capacidade de resolver questões. Nele a gente conversou sobre aquelas pessoas que fazem cursinho por 3 anos e não conseguem passar. E aí depois elas descobrem que o importante não era a tal base que elas perseguiram assistindo às aulas e estudando teoria, mas em 1 ano elas conseguem ser aprovadas quando elas entram no Doodle porque elas são colocadas em condições de aumentar a capacidade de resolução de questões dela. Ou seja, elas já não vão atrás da base mais, não é porque elas já têm, é porque elas entendem que a base não faz ninguém passar. É a capacidade de resolver questões que muda completamente o jogo. E a prova maior é que é normal você encontrar um monte de gente que já tem vários anos de cursinho e que tem uma base muito boa e não passa, mas você nunca vai encontrar uma pessoa que tem uma capacidade altíssima de resolver questões e que não passa. Episódio para guardar no coração isso aí. E aí no episódio 4 a gente chegou ao ponto de discutir quantas questões precisam ser feitas daqui até o Enem para que dê tempo de você desenvolver tudo o que você precisa para ser capaz de resolver as questões no dia do Enem sozinho, só com uma caneta preta na mão. Foi o episódio que a gente teve a oportunidade de conversar sobre os dias bons e os dias sombrios da preparação e entender como é que o Doodle lida com aqueles dias bons para que você possa render mais e tenha mais liberdade para lidar com as dificuldades dos dias sombrios que sempre vão existir na preparação, porque nós não somos seres mecânicos capazes de fazer as mesmas coisas do mesmo jeito todos os dias. Estamos inseridos num ambiente que mexe com a nossa produtividade e a preparação mais adequada é aquela que aproveita essas oscilações ao invés de tentar eliminar as oscilações. Eu não tento acabar com tudo que muda ao meu redor para eu conseguir estudar. Eu aproveito os dias em que eu tenho potencial máximo
máximo de estudo para tornar aquilo o melhor possível, e os dias mais sombrios e mais difíceis de avançar, eu entendo que vão ser sempre compensados por dias melhores que vão existir. E nesse episódio a gente fez um aprofundamento maior sobre como usar as questões de revisão, quais são os critérios que eu vou utilizar para marcar aquelas questões que eu quero revisar dentro de alguns dias. Fechei a comunicação, não fiquei 100% satisfeito, eu acho que talvez eu não seja capaz de resolver essa questão daqui a alguns dias, marco para revisar essa questão e tento fazer de novo essa questão como se fosse uma questão surpresa. Se eu conseguir usar o meu conhecimento para resolver aquela questão, o processo de fechamento da comunicação foi bom. Se não conseguir, basta fazer ajustes no meu processo de fechamento da comunicação com a questão, que eu vou evoluir naturalmente. Esse episódio foi esclarecedor de um tanto, colocou tanta coisa no lugar. Eu já comecei a pensar nessa ideia de que talvez se eu fizer isso até o Enem, não tem como não ser aprovado. Já tô chegando lá e nem foram todos os episódios ainda da série Bastidores da Aprovação. Até o episódio 4 a gente construiu praticamente todo o alicerce para colocar a nossa preparação em cima. Quando a gente consegue entender no episódio 4 que existe um equilíbrio entre fazer questões, errar e conseguir fechar a comunicação com elas dentro de um dia de estudo, a gente conseguiu atingir o equilíbrio que vai trazer a evolução diária para a gente conquistar nossa aprovação. Eu acho que eu comecei a entender isso pelo esquema da prioridade. A minha prioridade é fazer as questões do roteiro, porque são elas que vão trazer as questões das mais fáceis para as mais difíceis, dentro das competências que mais caem no Enem, considerando aquilo que eu não sei fazer. Ou seja, o roteiro é o cérebro da minha preparação que descobre aquilo que me afasta da minha aprovação. Depois do roteiro, a próxima prioridade que eu tenho que dar são para as revisões, porque são questões do passado que eu fechei comunicação, mas não tenho certeza de que ficou tão bem fechado. Aí eu marco ela para revisão e ela volta para me trazer isso no dia a dia, conforme eu vou marcando, sem que isso vá ficando acumulado para trás e eu não tenha certeza se isso está dando certo ou não. Por fim, num dia bom, as questões extras também são questões do roteiro, que continuam investigando questões das mais fáceis para as mais difíceis, nas competências que mais caem do Enem, e trazendo questões semelhantes àquelas que eu erro. Então, ela é uma expansão do roteiro. E eu já entendi que se eu definir isso como prioridade, o gerador vem para ampliar. Mas eu não tenho que ficar ansioso para chegar nessa ampliação, porque se o processo todo do roteiro prioritário estiver rodando bem, eu vou chegar no gerador em algum momento da minha preparação, sem que eu tenha pressa ou sem que eu force a barra para isso acontecer. Exatamente, se você entendeu como funciona esse equilíbrio, você chegou ao ponto ideal de entender como o gerador entra nessa preparação toda. O gerador de listas ele é super importante, mas ele não pode ser analisado fora de todo esse contexto que a gente pensou até aqui. Por isso que ele não entra no começo da série Bastidores da Aprovação, porque ele faz parte de você já ter uma estrutura, entendendo como cada uma das coisas se encaixa nessa estrutura, para depois você colocar o gerador de listas e ele se tornar um agregador, um potencializador daquilo que você está fazendo. Você acabou de construir um mapa da sua aprovação. Qualquer um que olhar esse mapa que você desenhou, roteiro, revisão, questões extras, gerador, vai conseguir entender exatamente o passo a passo de como você está se desenvolvendo para se tornar capaz de acertar as questões no dia do Enem. Isso é um mapa. E olhando esse mapa eu vejo você saindo do que a maioria faz e entrando no mundo do que os aprovados fazem. Eu vou desenhar esse mapa, colocar em cima da minha mesa de estudo, vou tirar uma foto, vou publicar na rede e vou marcar você. Pode marcar. Eu vou adorar ver o lugar onde nasceu a sua aprovação. Eu vou fazer uma coleção de berçários de aprovação com as fotos de todo mundo que me marcar, com um mapa da aprovação em cima do lugar de estudo. Vai ser super legal. Fechou? Já que o que a gente faz nos bastidores da aprovação é sempre entender e depois praticar, vamos pra prática. Abra o Doodle, clique em meus exercícios, gerador de listas e vamos gerar uma lista a princípio sem nenhum tipo de critério. Só vai lá e gera. Se você errar alguma questão no gerador, já faz o processo de fechamento de comunicação e volta aqui pra me dizer como foi. Tá, ó, gerei, não fiquei escolhendo muita coisa, só gerei a lista e percebi já de cara que as questões também são organizadas das mais fáceis para as mais difíceis. Até as que vieram aqui foram relativamente fáceis, o que não é ruim, porque treina a minha capacidade de leitura e interpretação. Tem que prestar mais atenção para fazer essas questões e não errar por bobeira. Foi bom, foi legal. Mas eu também notei que nem todas as questões que vieram são parecidas com as questões do Enem, porque são questões de grandes vestibulares e nem todos os grandes vestibulares estão alinhados com a proposta do Enem, do jeito de fazer prova, então é normal que não pareça mesmo. Mas eu consegui aplicar o meu método de fechar a comunicação com as questões mesmo nessas questões que são dos grandes vestibulares. Agora a gente vai definir alguns pontos importantes com relação ao gerador. 1. Quais são os critérios mais importantes para eu gerar uma lista no gerador? Eu nunca posso fazer uma lista ou fazer alguma questão que não tenha um objetivo encaixado ao meu plano geral de aprovação. Tudo que eu faço tem que estar ligado de alguma maneira àquele mapa que eu construí. E o que vai definir se o gerador está ou não está dentro do meu mapa são os critérios que eu uso para escolher essa lista. Segundo ponto, toda lista que você gerar e toda questão que você fizer tem que colocar você mais perto da sua aprovação. Essa lista que você acabou de gerar, resolveu a questão, gastou tempo fechando a comunicação, como
como você garante que esse processo colocou você mais perto da sua aprovação? Você já tem os critérios para avaliar isso? Todo mundo fala muito, e todo ano falam que o Enem vai se tornar cada vez mais conteudista. Pode acontecer, pode não acontecer, mas no Brasil a referência de prova conteudista sempre foi os grandes vestibulares do país. Então, se no gerador eu estiver resolvendo questões desses grandes vestibulares, de alguma maneira, quando o Dudu faz essa ligação com aquilo que eu tenho dificuldade no Enem para tentar buscar questões nos grandes vestibulares, eu estou tentando ampliar esse universo de conteúdos. Talvez não seja a única, muito menos a maior contribuição que o gerador possa dar para minha preparação, mas eu acho que é uma contribuição que já entra na fila aí. A princípio que eu consigo pensar talvez seja isso. E como eu não faço as questões do gerador primeiro, eu dou prioridade pro roteiro e só chego no gerador naqueles dias que sobrou tempo, isso me força a ter um contato controlado com as questões desses grandes vestibulares sem ficar me preocupando com essa neura de que o Enem vai se tornar conteudista e sem deixar de me preparar caso ele se torne algum dia. Agora foi você que explodiu minha cabeça aqui, porque você levantou tanta coisa importante nessa sua fala. Você tem várias opções para gerar uma lista no gerador. Você pode escolher competência, habilidade, assunto, área, disciplina, enfim. Além disso, você pode filtrar por questões inéditas, questões que você já fez, mas errou, acertou, marcou não sei. Ah, eu vi isso aí. Fica nas caixinhas que a gente marca lá embaixo antes de gerar a lista. Todos esses critérios podem ajudar você, se você tiver clareza de como essa lista que vai ser gerada se encaixa no seu plano de aprovação. Isso eu entendi. O que eu não entendi é como funciona a lista sugerida. Lista sugerida é a coisa mais legal que existe dentro do gerador, porque ele faz o uso de uma inteligência que a gente construiu dentro do próprio gerador, em que ele conversa com a inteligência do roteiro. Ou seja, o roteiro descobre quais são as suas dificuldades e ele tem o perfil das questões que você costuma errar. Quando você marca a opção lista sugerida, o gerador vai até lá, pega essas informações e busca no banco de questões dos grandes vestibulares as questões mais parecidas com aquelas que você errou. É como se o roteiro do Enem ensinasse o gerador quais são as dificuldades que ele tem que investigar. E é a lista sugerida que aciona esse algoritmo de inteligência do gerador para ligar as duas coisas. Então é por isso que eu tenho que fazer primeiro as questões do roteiro, as questões extras, as questões de revisão, porque quanto mais eu faço essas questões, mais eu acumulo informações na inteligência do roteiro, que ele vai transferir para o gerador. E aí, quando eu uso o gerador dentro dessa circunstância, o gerador é mais inteligente. Eu achei incrível isso aí. Mas a grande sacada do gerador de lista é que ele não traz as questões semelhantes àquelas que você errou imediatamente depois de você errar. Ah, não? Quando você usa a opção listas sugeridas, o gerador vai escolher questões semelhantes àquelas que você errou no roteiro, mas que você errou dias ou semanas atrás. Por que ele não gera exatamente na hora que você acaba de errar? Justamente para garantir que o seu processo de fechamento de comunicação com aquelas questões do dia que você errou funcionou, mas não só imediatamente depois de você ter feito o processo. Erro agora, faço agora, acerto. Se você conseguir resolver essas questões dias ou semanas depois, a probabilidade de você acertar isso no Enem, meses e meses depois, é imensamente maior. E é por isso que o gerador não traz exatamente na hora. Ele vai trazer isso num ciclo que vai ajudar você a fazer uma revisão daquelas coisas que você tem dúvida ou que você nem sabe que ainda não é capaz de resolver. É como se o gerador quisesse me pegar de surpresa, trazendo uma questão que eu errei, mas dias e dias depois de eu ter fechado a comunicação, só que uma questão parecida, não igual, mas que tenta com isso evitar que eu receba essa surpresa no dia do Enem, em que talvez eu tenha que fazer outras questões parecidas, mas não iguais também, e tem que ser capaz de acertar. O gerador, ele quer me mostrar se eu não estou criando algum tipo de sabotagem na minha preparação. Então, quando eu uso lista sugerida com essa inteligência de me trazer questões que eu errei dias ou semanas depois, eu acabo evitando a autossabotagem. Eu entendi. E você percebe como isso aproxima você da sua aprovação? Claro que eu percebo. Quanto mais você se tornar capaz de acertar questões das competências que mais caem e que você não era capaz de resolver antes, mais aprovado você tá. O Dudu vai tentar mostrar quão reprovado você está para que você tenha a chance de ir atrás daquilo que reverte esse quadro antes do Enem acontecer. Para mim, a questão de gerador tá fechada. A imensa maioria das vezes que eu botar os pés no gerador sempre vai ser para usar com lista sugerida. Então aproveita e faz um teste nisso agora. Pausa o vídeo, vai até lá, marca a opção lista sugerida, escolhe uma área e gera uma lista pequena com algumas poucas questões. Veja como o algoritmo vai gastar um tempo pensando, calculando essa lista para você. Aquilo que você errar, você fecha a comunicação. Essa é uma questão importante. Errou a questão, tem que fechar a comunicação, senão não faz sentido você fazer a questão. E aí depois você me fala o que você achou dessa ideia de sempre ter um sistema rastreando aquilo que você não é capaz de fazer. De tudo isso que você tem falado sobre o gerador
indicadores sobre o roteiro, eu tô começando a entender que talvez o lance no Dudo não seja ficar perseguindo os acertos, né? Eu tenho vontade sempre de olhar os meus acertos e dizer se eu tô sendo aprovado ou não a partir daquilo que eu tô acertando. Ah, a minha taxa de acerto no Dudo tá em 60% e ela não muda. Puxa, eu não vou ser aprovado. Eu tô começando a achar que não faz sentido isso. Acabou de tocar num dos pontos mais importantes, que vai ser o tema do último episódio. Até aqui, se você entender que o roteiro é o rei que constrói o castelo da sua aprovação, você vai conseguir encaixar muito bem o gerador na função do guardião que verifica o tempo todo se a estrutura do castelo tá forte para sofrer os ataques. O gerador vai entrar de maneira muito natural na sua preparação à medida que o processo de fechamento de comunicação com as questões do roteiro aumentarem, tornarem mais ágeis, sobrar mais tempo e mais disposição para estudar. Isso é normal. E à medida que o castelo tiver maior também. Agora entendi. Roteiro rei, gerador guardião. Claro que eu ainda tenho aquela paradinha com a questão do acerto. Porque na minha cabeça, o que determina se eu tô melhorando ou não é a minha taxa de acerto. E aí quando eu vejo uma taxa de acerto que não sobe no Doodle, isso me incomoda. Mas eu não quero pensar nisso. Eu quero pensar o seguinte: como é que eu faço para garantir que essa semana 0 vai dar certo para mim se eu continuar repetindo essa semana até o momento do Enem? O que eu tenho que olhar? Quais são os indicadores que eu tenho que ter na minha mão para saber, puxa, minha preparação está dando certo, eu estou caminhando para minha aprovação. Todo mundo devia estudar buscando a certeza de que está indo na direção correta. Esse negócio de estudar o ano inteiro, fazer uma preparação em que você gasta tudo que você tem na sua vida, tanto de tempo quanto de recurso financeiro, esforço da família, para descobrir no Enem que não funcionou, isso é uma tragédia. Agora, se você conseguir entender quais indicadores dão para você a certeza de que você está no caminho certo, isso vai mudar completamente a forma como você lida com a sua preparação. E esse vai ser o tema do último episódio. E vai ser nesse episódio que a gente vai aprender a conviver com uma taxa de acerto no Doodle que não evolui da forma como a gente imagina que ela evoluiria, acertando cada vez mais e mais e mais questões, e você vai entender em detalhes por que isso não acontece no Doodle e por que se isso acontecesse, você não traria sua aprovação para casa. É o paradoxo do acerto-aprovação que nós vamos conversar no último episódio da série Bastidores da Aprovação. Vai fechar com chave de ouro essa série, foi demais! Então vamos trazer essa aprovação para casa? Valeu!